Pronto, pessoal, estamos gravando. Vamos lá, então. Então, é natural que a gente comece essa discussão com a mudança universal de variável. Por que ela chama de mudança universal? Porque ela pega todas as potências do seno e do cosseno, tá? Pega desde a potência unitária até as demais, todas outras, tá certo? Então, se eu basear o seno de x através da tangente de x sobre 2, observe que o seno de x, aliás, exatamente, o seno de x, aqui o que está escrito aqui desse lado, a rigor, é seno de x dividido por 1, certo? Onde aqui é 2 vezes o seno, aliás, desculpa, aqui é o seno do arco duplo, onde o arco é x sobre 2, então 2 seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2 é seno de x. E aqui embaixo é 1, tá certo? Então, dividindo em cima e embaixo pelo cosseno ao quadrado, eu vou chegar nesta expressão, que por sua vez, como eu chamei tangente de x sobre 2 de t, então o seno fica sendo 2t sobre 1 mais t2, aqui a mesma coisa, aqui é o cosseno do arco duplo, onde o arco é x sobre 2, certo? Dividindo por 1, faço a mesma coisa, divido em cima e embaixo pelo cosseno ao quadrado, obtenho para o cosseno 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Agora, é uma mudança universal? É. Mas é natural que ela embole o meio de campo em algumas ocasiões. Então, repare, ela vai ser melhor adequada. Ela é uma tábua de salvação? É. Mas ela vai ser mais bem adequada para as potências unitárias do seno e do cosseno, tá? Quando eu sair da potência 1 para 2, 3, etc., vem as outras mudanças de variável que são mais adequadas, tá? Ah, professor, eu posso usar a mudança universal? Claro que pode, tá? Mas se quiser usar a mudança universal, se prepare para o caso de obter uma expressão muito complicada, você ter que abortar a mudança universal e partir para outra, tá? Então, como x sobre 2 é o arco tangente de t, tá? X sobre 2 é o arco tangente de t, e x é 2 vezes o arco tangente de t, então dx é 2dt sobre 1 mais t2. Então vamos ver este exemplo aqui, que apesar de alguns livros trazerem ele como uma integral imediata, se eu for fazer no braço essa integral, ela costuma me dar trabalho. E costuma me dar bastante trabalho, integrar a secante de x dx. Mas, usando essa mudança, ela sai muito rápido, tá certo? Então, a integral de secante é dx sobre o cosseno de x. Eu vou substituir dx por 2dt sobre 1 mais t2 e o cosseno por 1 menos t2 dividido por 1 mais t2. Então, eu vou cancelar o 1 mais t2 e vou ficar com 2dt sobre 1 menos t2 e passo aqui ao lado as frações parciais. O 2 eu tiro, certo? Então eu fico a sobre 1 menos t mais b sobre 1 mais t. E aqui em cima, depois de reduzir novamente este denominador a 1 menos t ao quadrado, o numerador vira a vezes 1 mais t mais b vezes 1 menos t, que tem que ser igual a 1, que é o coeficiente de dt. Com isso eu determino
que A é igual a B, que é igual a meio, e posso passar a integração aqui, porque o meio saiu, juntou com esse 2 e voltou à unidade novamente. Então eu tenho integral de dt sobre 1 menos t, integral de dt sobre 1 mais t, eu obtenho ln de 1 mais t menos o ln de 1 menos t. Porque aqui, se eu chamar 1 menos t de u, du é igual a menos dt. Certo? Então, por isso, esse sinal menos vai dar ln do módulo de 1 mais t sobre 1 menos t, mais a constante, que vai ficar isto aqui, que se reduz ao ln do módulo da secante mais tangente, mais a constante. Então, eu recomendei aqui, claro que não é obrigatório, certo? Eu recomendei aqui que vocês mostrassem, no caso de insegurança, no caso de dúvida, que vocês mostrassem que essa fração é igual a secante mais tangente. Tá? Então, em relação a essa mudança universal e a este exemplo resolvido, há alguma dúvida? A minha parte. Professor, Sim, pois não? Pois não? professor, eu parei aqui, ó. Tem aqui a integral de dx sobre cosseno de x. Sim. A partir desse ponto aqui, eu travei. Não consegui acompanhar, não. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou parar a apresentação aqui, pessoal, e eu vou partilhar a minha tela toda depois que eu abrir o quadro, tá? Vou abrir o quadro aqui. No quadro eu acho mais fácil. O problema é que esse quadro demora horrores para abrir. Ave Maria, não sei o que é que acontece. Deixa eu ver aqui. Parece que vai abrir agora. Acho que vai. Sem contar que ele costuma travar às vezes, é um problema. Eu já vou deixar ele aberto a partir de agora. Agora, para facilitar o lado de vocês, na hora que vocês vierem para as aulas assíncronas, ou melhor, para o plantão pedagógico, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos, tá? Isso facilita muito. Eu estou percebendo que uma minoria muito pequenininha mesmo está assistindo os vídeos, né? Então, mas isso não estou cobrando não, porque isso é uma, assim, desde que vocês deem o jeito de vocês, se vão estudar pelo livro, ou se vão, não sei, aí é uma escolha pessoal. Só estou fazendo uma recomendação, tá? Deixa eu partilhar aqui o quadro, então. Passar a partilhar a tela inteira. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela, não é isso? Sim. Então, ó, a gente está usando essa transformação t igual a, opa, tangente
Não trave não, viu, rapaz? Tangente de x sobre 2, certo? Então, o seno de x é 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2 dividido por cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2. Então, na hora que eu divido pelo cosseno ao quadrado, vai dar 2 tangente de x sobre 2. E aqui embaixo vai dar 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Portanto, o seno de x é igual a 2t sobre 1 mais t2. Ok? O cosseno de x é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2 dividido pelo cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2. Novamente, dividindo pelo cosseno ao quadrado vai me dar 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2, 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Então, isso aqui é 1 menos t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Perfeito? Quem foi mesmo que perguntou? Foi eu, professor Ana. A Ana. Então acompanha aí e vai me dizendo se você está acompanhando, tá? Então, Tá certo. x sobre 2 é igual ao arco tangente de t. Logo, x é 2 vezes o arco tangente t. Então, dx é igual a 2dt sobre 1 mais t2, ok? Até aí, beleza, Ok. né? Então, vamos lá. Integral de dx sobre cosseno de x. Tudo que eu vou fazer é substituir rigorosamente tudo. Ó. Dx certo? Agora, cosseno de x. Está aqui. Então, 1 mais t2, 1 mais t2. Isso aqui vai transformar em integral de 2dt sobre 1 menos t2. Tá certo? Até aí foi? Foi sim, professor. 2 integral de dt sobre 1 menos t2. 2 vezes integral de adt sobre 1 menos t mais integral de bdt mais t. Certo? Então, eu vou pegar esses caras aqui. Observe que o 2 está lá fora, certo? E o 2 está aqui fora também, ó. Certo? Então, o coeficiente de dt aqui é 1. Então, eu vou reduzir 1 menos t2. Então, aqui fica a vezes 1 mais t mais b vezes 1 menos t. É igual a 1 sobre... Pronto, então, a mais b é igual a 1 e a menos b é igual a 0. Porque fica a mais b
e depois AT menos BT. Então, como o coeficiente de t é zero, o sisteminha é esse aqui. Logo, A igual a B igual a meio, perfeito? Não é isso? Perfeito. Então vai aparecer meio aqui na primeira integral e meio na segunda, certo? Então essa integral ela vai ser igual a 2 vezes meio vezes, abre colchete, integral de dt sobre 1 menos t mais integral de dt sobre 1 mais t. Que é igual, essa aqui foi embora, certo? E aí fica ln do módulo de 1 mais t menos ln do módulo de 1 menos t mais a constante, que vai se transformar em ln do módulo de 1 mais t, 1 menos t, mais constante. Por que aqui ficou menos? Porque quando eu disser que u é 1 menos t, du vai ser menos dt. Então apareceu esse meio aqui, apesar das duas constantes serem positivas. Quando eu volto, aí fica a mesma situação que está no slide. Certo? Fica essa situação aqui, ó. ln do módulo de 1 mais a tangente de x sobre 2 sobre 1 menos a tangente de x sobre 2. Que é igual a isso aqui. Aí eu pedi para vocês, caso tiverem alguma insegurança, mostrarem que uma coisa é igual a outra. Tá? Alguma dúvida ainda? De alguma outra pessoa? Não. Tranquilo? Então vamos adiante. Vou fechar essa apresentação e vamos passar para a próxima. Vou deixar esse quadro aqui, vou só apagar ele. Vamos para a próxima. Muito bem. Então, essa segunda aqui é a mais fácil de todas. Tá? Porque ela é inteiramente, como se diz, vamos falar assim, de bom senso, né? Porque se eu tenho um integrando do tipo r de seno de x, onde r de seno de x pode ser uma função racional que depende só do seno e o resto é constante e tal, multiplicado pelo cosseno de x dx, isso até pelo método da mudança de variável, eu resolvo, porque eu chamo u igual a seno de x, du igual a cosseno de x dx, e daí eu posso prosseguir, e claro, vai me restar aqui dentro, nesse r de seno de x, vai me restar uma uma fração racional que eu vou precisar resolver pelo método das frações parciais. Tá? Mas a mudança de variável é sugestiva. O próprio integrando vai me pedir que está sobrando aqui um cosseno de x dx, e a gente já está careca de saber que a diferencial do seno é cosseno de x dx.
E o mesmo vai acontecer no caso oposto. Se eu tiver um integrando formado por R de cosseno de x, e está sobrando aqui o seno de x dx. Certo? Bom, vamos aqui ao primeiro exemplo. Eu tenho o seno ao quadrado de x. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está abrindo o áudio? Não? Eu vou adiante. Então, seno ao quadrado de x dividido por 1 mais o seno ao quadrado de x. Eu chamo u igual a seno, logo eu fico com u ao quadrado sobre 1 mais u ao quadrado. E aqui eu tenho meu du. Fiquei com u ao quadrado, 1 mais o 2 dividido por du. Ora, se eu dividir aqui na chave, o 2 dividido por 1 mais o 2, lembrando que esta fração é imprópria, porque o grau do numerador é igual ao grau do denominador. Então, eu posso dividir aqui dá 1, vai ficar o 2 mais 1, embora o 2, e o resto dá menos 1. Portanto, aquela conta ali é 1 menos 1 sobre 1 mais o 2. Então, na hora que eu integro, dá u menos o arco tangente de u, mais a constante. Voltando, eu tenho seno de x menos o arco tangente de x. Desculpa, menos o arco cuja tangente é o seno de x mais a constante. Ok? Ok. Não há dúvidas. Ok. Então, esse caso de baixo a gente já explicou, com a única ressalva que du é menos o seno de x dx. Então, vamos ver esse. Professor, boa noite. Olhando para uma integral, existe algum macete, alguma dica que o senhor daria para a gente escolher quem eu chamo de U, quem eu vou chamar de DU, ou é um erro na tentativa mesmo? Então, repare, no método da mudança de variável, lá o primeiro que vocês nem só revimos aqui, certo? Isso foi visto lá no cálculo 1, mudança de variável, certo? A gente deu a primeira ou segunda aula, não me lembro bem. Acho que foi a primeira, não tenho certeza agora, a segunda talvez. Segunda aula a gente reviu o método da mudança e o método da integração por partes. Na mudança, eu tenho que me exercitar até pegar o jeito ali e ver o que eu vou chamar de U, quem vai ser, e em consequência o DU já sai automaticamente, uma vez que eu escolho. Neste método aqui, a gente já vê qual é a mudança de variável. Então, como nesse trânsito aqui, que são, eu dividi esse assunto em 5 partes, tá? E fui agrupando em cada vídeo as mudanças de variável semelhantes, tá certo? Então, para que isso não ficasse uma bagunça, eu gravei um vídeo específico onde eu resumi isso para arrumar essa questão na cabeça de vocês, certo? Então, se você... Aqui a gente vai passar por isso, nós vamos revisar isso aqui, tá? Mas também está lá no Google Sala de Aula, tem um vídeo lá, que a terceira parte da aula 8, é um resumo, né? Que eu coloco lá o que agrupando, né? Ó, usa esse aqui quando for assim, usa esse aqui quando for assim, e ainda explico por que faz sentido cada uma das mudanças de variável. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Tá. Então a gente vai chegar lá, né? Espero que dê tempo, né? Acho que vai dar tempo, né?
tranquilo. Tá? Ainda estamos no começo aqui. Então, sobre esse exercício, creio que, pelo que eu vi, ninguém tem dúvida. Então, vamos passar para o de baixo aqui, onde eu tenho agora a mudança u igual a cosseno, du igual a menos o seno de x dx. Aqui eu tenho seno ao cubo dividido por 2 mais cosseno de x. Como aqui, na verdade, esse caso aqui, ele tem uma aplicação dupla aqui e no método e numa outra mudança que vem aí adiante, tá? Aqui no seno ao cubo está implícito o seno ao quadrado vezes o seno de x, onde o seno ao quadrado eu mudo para 1 menos o cosseno ao quadrado. Então eu fico com essa expressão aqui, que depende só do cosseno, e aqui a diferencial negativa do cosseno. Então, se u é cosseno de x, du é menos o seno de x dx, essa integral vira 1 menos o 2 sobre 2 mais u, com sinal negativo aqui na frente, du. Então, para não carregar esse sinal e eu acabar me distraindo, eu passo ele para dentro, fica o 2 menos 1 sobre u mais 2 du. Novamente, eu faço a divisão, o 2 menos 1 dividido por u mais 2 dá u, o 2 mais 2u, vai embora, fica 2u menos 1. 2u menos 1 por u dá mais 2. 2u mais 2 fica menos 3 o resto. Certo? Desculpa. Espera aí. 2, 4... fica... Deixa eu fazer de novo aqui. Dá u2 menos 1, u mais 2, dá u ao quadrado mais 2u. Vai ficar menos 1 menos 2u. Vai ficar menos 2, que vai ficar 2u. Menos 1 menos 2u, menos 2, menos 2u, menos 4. Então vai ficar aqui, vai embora, menos 1, vai ficar mais 3, na verdade. Então aqui é u menos 2 mais o resto, que é 3 sobre u mais 2. Então dá u ao quadrado sobre 2 menos 2u mais 3 vezes o ln do módulo de u mais 2. Voltando, me dá cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 2 cosseno de x mais ln de 2 mais o cosseno de x ao cubo por causa desse 3 aqui. Perfeito? Então, alguma dúvida? Professor, você pode repetir esse exemplo, por favor? Essa integral? Isso, essa. Vamos lá. Era, se eu não me engano, vamos ver, era seno ao cubo de x dx 2 mais cosseno de x. Deixa eu ver se era isso mesmo. Seno ao cubo de x, 2 mais cosseno de x. Exatamente. Quem pergunta mesmo? Eu, Suelen. Ah, tá. Então, Suelen, preciso até fazer uma outra chamada no final, né? Não deixa eu esquecer, não. Aí tá. Opa. Professor, o senhor falou de chamada, mas fica um registro de quem entrou e a hora que entrou não... o senhor prefere
simplesmente fazer uma chamada? Não, eu expliquei o seguinte. Alguém deu a sugestão também de abrir um formulário do Google, mas eu não sei se é legal. Eu acabo esquecendo de fazer o formulário, enfim. A gente vai resolver isso aí. Como é que vai fazer? Nesse caso, não fica o registro, eu expliquei no início da aula, porque só fica o registro se eu tivesse o navegador do Chrome. Para obter o registro, eu instalei o Chrome pela segunda vez. E ele deu um problema, um conflito aqui com... Não sei se foi com o meu Windows, eu sei que ele começou a travar aqui e eu fui obrigado a desinstalar. Já é a segunda vez que isso acontece com o Chrome aqui comigo, né? Se eu tivesse o Chrome, era só baixar uma extensão do Chrome e pronto, estava resolvido. Baixava a lista ali, estava tudo certo. Embora esse esquema ele não é perfeito, porque se eu baixar uma vez no início da aula e uma pessoa entrar no meio da aula, essa pessoa que entrou no meio da aula não está no registro, né? Se eu baixar no início e baixar no fim, quem entrou no meio e não esperou o fim também não fica. Então, não é tão bom assim, né? Ele retrata aquele instante ali, esse negócio. Né? Entendi. Então não é tão perfeito assim também. Mas eu até preferia, né? Que eu baixava uma vez, baixava duas, estava tudo resolvido. Né? Mas eu tô sem o Google Chrome aqui. É por isso que a gente não tá... Mas eu vou resolver isso aí, não se preocupe não. Eu vou ver qual a melhor forma. A gente tem um professor no departamento, o Max, que ele tem bastante ferramenta aí para resolver esses negócios aí. Eu vou conversar com ele e vou ver a melhor forma de resolver isso. Tá bom? Então, Suelen, esse é o nosso exercício, certo? E a gente está tratando, neste caso aqui, de integrais do tipo R de cosseno de x, seno de x dx. Observe que a outra situação não pega. Eu não posso fazer o contrário, dizer que é R de seno vezes cosseno de x dx, porque tudo que eu consigo recuperar aqui no numerador é o cosseno ao quadrado, né? Então não dá para ser o outro, tem que ser esse aqui. Quanto a isso, tá tudo bem? Sim. Tá. Então eu vou transformar esse integrando nesse aqui, ó. Seno ao quadrado vezes seno de x sobre 2 mais cosseno de x. Tudo isso multiplicando dx. E agora eu vou transformar de novo em... Opa! 1 menos cosseno ao quadrado de x dividido por 2 mais cosseno de x. Certo? E agora eu vou chamar u igual a cosseno de x. Se u é igual a cosseno de x, então du é menos o seno de x dx. Ok? Então esse aqui vai ficar a integral de 1 menos u ao quadrado sobre 2 mais u vezes menos du. Certo? Certo. Então, para não ficar carregando esse menos aqui fora e a gente acabar se distraindo, eu vou fazer u ao quadrado menos 1, 2 mais u du. Pronto. Agora eu não corro o risco de esquecer o menos, certo? Então eu vou dividir u ao quadrado menos 1 por 2 mais u. Por quê? Porque é uma fração imprópria. O grau do numerador é maior do que o grau do denominador. Então vamos lá. U2 sobre 2 mais u. Tudo que eu tenho que fazer é pegar o grau maior daqui
e dividir pelo grau maior daqui. Então, u ao quadrado por u dá u. U vezes u ao quadrado. U vezes 2, 2u. Então, subtraio, o 2 menos o 2 vai embora. Fica menos 1 menos 2u. Pego de novo aqui o maior grau desse divido por lá. Então, fica menos 2. Certo? Menos 2 vezes u, menos 2u. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, esse cara vai embora. Menos 1 menos 4 dá 3. Então, essa integral aqui vai se transformar em integral abre colchete. Quem é o meu quociente? U menos 2. Então, U menos 2. E quem é o meu resto? Mais 3. Mais 3 sobre 2 mais U du. Certo? Então, integral de U du, U ao quadrado sobre 2. Integral de 2 du, 2u. Integral de du sobre 2 mais u, ln do módulo de 2 mais u. Só que tem um 3 na frente. 3ln do módulo de 2 mais u. Então, esse 3, pela propriedade do logaritmo, vou jogar no expoente, daqui a pouco. Então, u é quem mesmo? Cosseno de x. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos 2 cosseno de x, mais ln do módulo de 2 mais o cosseno de x ao cubo mais a constante. Entendeu agora? Entendi, sim. Foi porque eu tinha feito uma conta errada ali onde o senhor achou no resultado da divisão, eu tinha colocado menos 5. Ah, tá. Eu tinha somado, aí por isso que eu não tinha entendido. Mas obrigado, professor. Repare, é porque talvez você pode ter feito uma coisa que algumas pessoas têm o hábito de fazer isso. Trocar o sinal e somar na hora que está dividindo, tá? Eu prefiro manter o sinal e diminuir. Então, do jeito que você começar, você tem que acabar. Se você começar diminuindo, tem que ir diminuindo até o final. Tá? É só isso. Beleza? Vamos adiante. Então, aqui eu acho que não tem mais dúvida, né? Eu vou fechar esse aqui. Então, vamos para o próximo aqui. Então, agora, eu tenho... Deixa eu maximizar aqui. Então, agora eu tenho 2 casos em que se aplica a mudança de variável t igual a tangente de x. O primeiro caso é quando o integrando depende apenas da tangente. É natural, se depende só da tangente, então eu vou chamar t igual a tangente de x. Certo? Mas o outro caso, o integrando continua sendo do tipo r de seno de x e cosseno de x, como era lá no primeiro caso, em que a gente viu a mudança universal, só que neste caso tem uma particularidade. Os dois ocorrem em potências pares, ou seja, seno ao quadrado, seno à quarta, cosseno ao quadrado, cosseno à quarta, etc. E neste caso é um caso geral. O que eu estou querendo chamar de caso geral? Ou seja, é par positivo ou par negativo, tanto faz. Você vê que não tem nenhuma restrição aqui. Aqui não está dizendo que é só negativo, não está dizendo que é só positivo. É geral. Então, geral, potências pares, eu vou utilizar essa mudança.
tá? Então, se x é o arco tangente de t, então dx é dt sobre 1 mais t2. Então, fazendo isso, eu vou transformar a minha integral em r de t vezes dt sobre 1 mais t2. Ok? Então, o que vai acontecer aqui com a tangente à quarta de x dx? Se eu chamar t igual a tangente de x, dx é dt sobre 1 mais t2, eu vou substituir. Tangente à quarta virou t à quarta, certo? E o meu dx virou dt sobre 1 mais t2, tá? Então, novamente eu tenho aqui, ó, t à quarta dividido por 1 mais t2, t à quarta por t ao quadrado dá t à quarta mais t ao quadrado. Vai embora esse e fica menos t2. Menos t2 por t2 menos 1 vai dar menos t ao quadrado menos 1. Quando eu diminuo, dá o resto, é mais 1. Certo? Então, aqui, meu quociente, t ao quadrado menos 1, que está aqui. Mais 1 sobre 1 mais t2. Então, na hora de integrar, me dá t ao cubo sobre 3 menos t, porque é esse menos 1 aqui, mais, aqui está errado, aqui é arco, que eu copiei distraidamente, arco tangente de t, mais a constante. Então, observe que se t é tangente de x, então o arco cuja tangente é a tangente de x, isso aqui dá x. Por quê? Porque eu estou aplicando inversa sobre inversa. Então eu tiro do outro lado o argumento que está aqui dentro. Certo? Então ficou tangente ao cubo, de x sobre 3, menos a tangente de x, mais x, e esse x veio daqui, mais a constante. Tá? Eu até expliquei aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí, sobre essa integral? Não. Maravilha! Então, no segundo caso, agora eu tenho as tais potências pares. Então, agora eu vou fazer de forma semelhante à que eu fiz lá quando eu usei a mudança universal. Só que agora eu vou fazer com cosseno ao quadrado e não mais com cosseno. Com o cosseno ao quadrado, dá para usar a tangente. Mas com o cosseno, tem que ser a tangente de x sobre 2. Certo? Então, o cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado, que me dá 1 sobre 1 mais t2. O seno ao quadrado é tangente ao quadrado de x sobre 1 mais a tangente ao quadrado, que me dá t2 sobre 1 mais t2. E o meu dx, desculpe, é dt sobre 1 mais t2. Então, a integral, como exemplo aqui, dx sobre 2 menos o seno ao quadrado é 1, o dx é 1 vezes dt sobre 1 mais t2, que é o meu dx. 2 menos o seno ao quadrado. Vou pegar aqui o seno ao quadrado, t2 sobre 1 mais t2,
2 menos T2 sobre 1 mais T2. Então vai ficar, vou fazer aqui em cima, 2 menos T2 sobre 1 mais T2. Fica 2 mais 2T2 menos T2, 1 mais T2. Então, 2T2 menos T2 dá T2. Então, vai ficar 2 mais T2, 1 mais T2. Certo? Então, esse 1 mais T2 de baixo, esse aqui, vai simplificar com esse. E eu vou ficar com dt sobre 2 mais T2. Certo? Que é 1 sobre raiz de 2. Esse raiz de 2 vem daqui. Arco tangente de t sobre raiz de 2 mais c. Lembrando que t é arco é tangente de x. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2, arco tangente da tangente de x sobre raiz de 2 mais a constante. Ok? Alguma dúvida sobre esse? Não, né? Ok. Ok. Beleza. Então, este aqui já está superado. Vamos para este próximo aqui. Então, agora, eu tenho... Opa, não, aqui não, não é esse não. Esse aqui é o último. É este aqui. Muito bem. Então, agora, o meu integrando é um produto de potências do seno e do cosseno, onde as potências m e n são inteiros. Lembrando que o conjunto dos inteiros difere do conjunto dos naturais, porque os naturais são os inteiros positivos menos o zero. Certo? E os inteiros têm os negativos, os positivos e o zero. Tá certo? Então, m e n podem ser quaisquer, inclusive negativos. Então, em função disso, eu tenho 3 casos possíveis. Uma das potências é ímpar e positiva. Então, eu vou reduzir a este caso aqui. Ó. Ou seja, R de seno de x, cosseno de x dx, ou R de cosseno de x, seno de x dx. Certo? Então, observe que este caso que está aqui no exemplo é semelhante ao que a gente acabou de ver há instantes atrás, que foi aquele exemplo de seno ao cubo, que eu separei seno ao quadrado vezes seno. Então, esse aqui, depois vocês dão uma olhada, eu não vou resolver ele. Tá? Embora eu estou tentado a resolver, porque agora eu estou vendo que na nossa aula de hoje, a gente viu várias frações parciais impróprias, e essa é a primeira que é própria, mas aqui eu não tenho dificuldade, porque aqui não precisa resolver não, que aqui é du sobre u à quarta e du sobre u ao quadrado, né? Então aqui não tem dificuldade. Esse aqui eu vou pular, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês olharem aqui, para ver se tem alguma dúvida. Mas acho que não precisa resolver, não.
Tranquilo? Posso ir adiante? Pode sim. Maravilha. Vamos embora. Ok. Eu vou só dar uma checada aqui na lista de presença de novo, porque tem gente que entra e sai e tal. Deixa eu ver só se tem alguma... Daqui a pouco eu volto para cá de novo. Só para eu ver aqui como está isso Professor? aqui. Oi. Essa lista de presença, você anotando ou você colocou alguma coisa no Google Classroom? Não coloquei nada no Google Classroom. Eu estou anotando aqui. Certo. Eu estou anotando, já expliquei. Quem é que está perguntando? Caio. Ah, você não estava no início da aula. Eu expliquei no início da aula por que Eu entrei 15 minutos Não tem depois. problema não. Eu expliquei que eu estou sem o Google Chrome. Se eu tivesse com o Google Chrome, isso era facilmente resolvido, é só baixar a lista de presença. Eu vi você falando. Então, eu estou sem o Google Chrome. Certo. Aqui tem você. Tem mais o Erijone. Erijone, você não... Ah, tá aqui. Pensei que você não estava inscrito. Erijone... Teve uma hora que caiu, professor. Aí eu tive que entrar novamente. É porque eu não vi teu nome aqui na lista, pensei que você não estava inscrito na disciplina. Evilásio. Fernanda. Eu, professor Evilásio. Isna. Não, eu tô colocando aqui as pessoas que não estavam no início da aula. Sim. Tô tirando 5 pontos na prova de quem não estava. Brincadeira. Professor. Brincadeira. Jerônimo, Professor. Tava. Diga, Isna. Professor. Diga, pode falar. Estou aqui. Não, eu já lhe vi. Certo. Marília. Obrigado. Tranquilo. Marília, Maiara já estava. Suelen e Vitor. Tranquilo. Vamos voltar para lá. Muito bem, pessoal. Então vamos para o segundo caso aqui, onde M e N são pares e positivos. Pô, esse é o melhor dos mundos, né? Porque eu vou trocar sucessivamente o cosseno ao quadrado por esta expressão aqui. Tá? Cosseno ao quadrado de x é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. E o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, seno à quarta de x dx é uma potência par. Se fosse uma potência ímpar, eu podia desmembrar naquele primeiro caso aqui, ó, que é este aqui, ó. Certo? Mas como é par, eu não posso desmembrar. Não dá em nada desmembrar. Então, eu vou botar 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 elevado ao quadrado. Então, esse meio ao quadrado vira 1/4. E eu já coloquei ele aqui fora. Tá? De onde veio esse 1/4 repetindo? Veio daqui, ó. Veio deste 2 aqui, que elevado ao quadrado deu 4. Como ele está no denominador, ele saiu 1/4. Certo? E aqui dentro ficou 1 menos o cosseno de 2x, tudo isso elevado ao quadrado dx. Então, 1/4 da integral de 1 menos 2 cosseno de 2x mais o cosseno ao quadrado de 2x, dx. Então, essa primeira parte eu já posso integrar. Ó. Então, eu tenho 1/4, integral de dx é x, e integral de cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. Com este 2 aqui, vai embora e fica 1 aqui, o coeficiente de seno de 2x. Então, esta primeira parte da integral me dá
1 quarto de x menos seno de 2x. E agora eu vou integrar o cosseno ao quadrado de 2x. Então, cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais o cosseno de 4x sobre 2. Então, esse sobre 2, ó, cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais o cosseno de 4x sobre 2. Então, este 2 eu vou juntar com este 4 e vai dar esse 1/8 aqui. Perfeito? E a integral de 1 mais o cosseno de x dx dá x mais o seno de 4x sobre 4. Certo? Então, deu aqui, ó, x sobre 8 e o seno de 4x sobre 32. Por quê? O 4 da integral do cosseno de 4x juntou com o 8 e deu 32. Então, é isso aqui, ó, integral do cosseno de 4x dx é o seno de 4x sobre 4, mais c. A gente não está usando esse c porque vai acrescentar no final só, certo? Então, este 4 aqui juntou com este 8 e virou 32. E agora eu vou pegar x sobre 4 mais x sobre 8, deixo 1 quarto lá quieto, ó, certo? Então, vai dar 3x sobre 8, mas continua 1 quarto em evidência. Então, para dentro vem 3x sobre 2. Seno de 4x sobre 32 dá esse 8 aqui, ó, que é 8 vezes 4, dá este 32, certo? E o seno de 2x está sobre 4 mesmo, ele continua. Então, dá 1 quarto vezes, abre colchete, 3x sobre 2, menos seno de 2x, mais o seno de 4x sobre 8, mais a constante. Ok? Alguma dúvida aí? Tá tudo bem? Sim. Maravilha. Aí sim, também. Que bom. Então vamos para esse. Pra mim, né? No seu pessoal. Não, mas se ninguém falou nada, eu entendo que tá tudo bem. Então, ó, agora, novamente, integral de seno elevado a m de x, cosseno elevado a n de x dx. Agora, continua ambos pares, mas pelo menos um é negativo. Se pelo menos um é negativo, eu não posso adotar a técnica essa daqui, ó, de chamar cosseno ao quadrado de x de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 e seno ao quadrado de x de 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Não dá, porque está no denominador, vai me complicar na hora que eu desenvolver, certo? Então, neste caso, eu vou voltar, como as potências são pares, eu vou regressar para a mudança de variável t igual a tangente de x, dx igual a dt sobre 1 mais t2. Então, o que está acontecendo aqui, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno à sexta de x, dx. Então, o cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 1 mais t2. O seno ao quadrado de x é t2 sobre 1 mais t2. Então, esta integral, a única coisa que eu preciso fazer para vocês entenderem é trocar o seno ao quadrado e o cosseno à sexta pelas respectivas mudanças. Então, seno ao quadrado
Está aqui, ó. T2 sobre 1 mais T2. Cosseno ao cubo está no denominador. Então, o cosseno ao cubo, eu vejo aqui que é o cosseno à sexta, desculpe. Se o cosseno ao quadrado é 1 sobre 1 mais T2, o cosseno à sexta é 1 sobre 1 mais T2 elevado à terceira, certo? Que aqui é cosseno ao quadrado. Então, cosseno à sexta é isso aqui elevado ao cubo, tá? Como está no denominador, vai para o numerador multiplicando. E aqui está o meu dx, ó, que é dt sobre 1 mais T2, certo? Então, eu tenho 1 mais T2, 1 mais T2, 1 mais T2. Então, o que ficou? T2, que é esse T2 aqui, 1 mais T2, que é o 1 mais T2 que sobrou aqui. Então, dá a integral de t ao quadrado dt, que é t ao cubo sobre 3, mais integral de t à quarta dt, que é t à quinta sobre 5, mais a constante. Então, vai dar tangente ao cubo de x sobre 3, mais tangente à quinta de x sobre 5, mais a constante, que é a minha solução. Ok? Tranquilo. Maravilha. Então vamos adiante. Este aqui também pode ser descartado. Agora vejamos esse que também é bastante fácil, tá? E este aqui não chega a ser... Deixa eu ver só um negócio aqui. Ah, não. Opa. O que houve? Ah, não, peraí. Caramba. Aqui não chega a ser uma mudança de variável, mas uma operação. Eu vou trocar estes produtos dos arcos múltiplos, ou seja, cosseno de mx, cosseno de nx, seno de mx, cosseno de nx, seno de mx, seno de nx, eu vou fazer o contrário do que eu fazia no limite. Ou seja, em vez de transformar a soma em produto, eu vou transformar o produto em soma, tá? Então, para que vocês nunca esqueçam essas três fórmulas, certo? A gente vai relembrar isso daqui, ó. Cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A. Cosseno de A menos B. Cosseno A, cosseno B, mais seno B, seno A. Seno de A mais B. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E seno de A menos B, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Então, observe que o produto de seno vezes seno, ó, ele só ocorre com a diferença de cossenos. E por uma questão de facilitar a memorização, nós vamos sempre colocar na frente aqui o cosseno de A mais B e o seno de A mais B. Tá? E depois o cosseno de A menos B ou o seno de A menos B. Então, por que isso? Porque na hora que eu subtraio essas duas equações aqui, o termo que se cancela é este daqui. E sobra o produto dos senos. Tá certo? Então, produto de seno ou produto de cosseno só vem
da subtração ou da soma de cossenos. Tá certo? Então, menos 2 seno A seno B é igual ao cosseno de A mais B menos o cosseno de A menos B. Logo, seno A seno B é menos meio, aí vai trocar aqui, ó. Vai trocar o sinal da primeira parcela e trocar o sinal da segunda também, que passa a ser positivo. Tá? Então, seno de nx é meio disso daqui. Cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Vai dar cosseno, cosseno. É 2 cosseno A, cosseno B. Então, cosseno A, cosseno B é meio de cosseno de M mais N mais o cosseno de M menos N. Certo? E quando eu tenho seno multiplicado por cosseno, aí eu tenho a soma ou a subtração de senos. Então, só por uma questão de, novamente, facilitar a memorização, eu estou tentando preservar sempre o sinal mais, em vez de subtrair como está aqui em cima. Por isso que a gente deixou de lado, por enquanto, esta expressão. Certo? Ah, mas eu podia fazer? Claro que podia. A diferença entre integrar uma soma e integrar uma subtração é nenhuma. Certo? Nenhuma. Dificuldade nenhuma. Nenhuma dificuldade a mais entre integrar uma soma e integrar uma diferença. Mas a gente costuma pegar esses três aqui para facilitar a memorização. Certo? Porque do jeito que está arrumado aqui, está arrumado do lado de cá. M para N, M para N, M para N. E sempre a soma antes. Certo? Então facilita a memorização. Então, seno de mx, cosseno de nx, é esse termo aqui, ó. Então, seno A, cosseno B é meio do seno de A mais B mais o seno de A menos B. Então, é exatamente o que está aqui neste caso. Tá certo? Então, aqui eu tenho um produto de senos. Logo, eu sei que vai vir de uma diferença de cossenos. Então, a fórmula que eu vou usar é esta última aqui mesmo. Certo? Então, seno de 5x, seno de 3x dx é meio da integral de abre colchete menos o cosseno de m mais n, 5 e 3, 8x. Opa, desculpa. 5 e 3, 8x. Certo? 5 menos 3, 2x. Então, é meio de menos o seno de 8x sobre 8, mais o seno de 2x sobre 2, mais a constante. Ok? Bem fácil esse aí, né? Mas pode ter havido alguma perda aí no meio do caminho. Se alguém tiver perdido alguma coisa, tiver com alguma dúvida, eu explico de novo. Alguma coisa que não tenha ficado clara. Eu tô, professor. Pode falar. Eu tô com a dúvida. Pode falar. Tá bem fácil. Eu me perdi aí nessa questão do meio ali. Do meio ali. Do meio? O meio veio daqui, ó. Veio Cadê? desse cara aqui, ó. Tá vendo? Quando passa pro lado de cá. Entendi. Porque observe que aqui não é produto. É. Aqui também não é produto. É. Aqui também não é produto. Então observe que aqui o produto está do lado direito, não tá? Mas Isso. aqui está do lado esquerdo, ó. Aqui está do lado esquerdo, ó. Certo. Tá? Então passando pro lado direito, é por isso que te confundiu. Que aqui está do lado direito. Aí
Você deve ter feito confusão desse meio com esse 2. Certo? Isso. Então, por isso que ele foi para baixo. Virou meio. Pronto, entendi. Tá bom? Obrigada. Beleza. Então, vamos descartar este aqui também. E agora, então, fica faltando somente esse resumo aqui. Então, observe, pessoal, que a gente tem, a rigor, 4 mudanças possíveis. A quinta operação não é mudança, é transformação do produto em soma. Ou seja, eu não mudo nada, não mudo de variável, a variável continua lá. Então, mudança de variável eu só tenho 3. Tá? Olha como é fácil. Tá? Então eu tenho, primeiro, a mudança universal. T igual a tangente de x sobre 2. É mudança universal, mas ela tem que ter uma condição que ela se aplica melhor. Quando é que ela se aplica melhor? Ao primeiro grau do seno e cosseno. Então, toda vez que eu tiver uma expressão que não envolva elevar o seno ou o cosseno a qualquer potência, o suprassumo da mudança de variável é a mudança universal, ou seja, t igual a tangente de x sobre 2. Tá legal? Certo? Enquanto t igual a tangente de x é este caso aqui. Certo? Primeiro, quando depende da tangente só o integrando. Segundo, quando eu tenho uma expressão que depende do seno e do cosseno, mas ambos ocorrem em potências pares. Então vamos por exclusão, tá? Se a potência é par, os dois estão na potência par, eu não posso isolar um para cair nesse terceiro caso aqui, ó. Eu não posso isolar um para cair nesse terceiro caso. Porque se a potência é par, me sobra sempre uma potência. Eu não consigo agrupar para transformar por exemplo, seno ao cubo em cosseno, sem aparecer uma raiz. Então, não cabe essa, certo? E não cabe a que vem depois também. Então, eu preciso usar a mudança t igual a tangente de x. E por último, quando ocorre um negativo aqui, nesse caso aqui. Porque se ocorrer um negativo, que seja, eu não posso usar 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ou 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, nestes 3 casos, eu uso a mudança de variável t igual a tangente de x. Nesse caso, é o mais fácil de todos de memorizar, porque eu tenho uma expressão que só depende do seno, multiplicada por cosseno de x dx. Isso aqui eu já sei desde o método de mudança de variável. Certo? E neste caso aqui, se reduz a esse aqui. Por quê? Porque como tem um expoente que é ímpar e positivo, eu consigo isolar, por exemplo, cosseno de x dx, e o outro cosseno ao quadrado ou cosseno à quarta eu consigo transformar em seno através de 1 menos seno ao quadrado ou 1 menos seno ao quadrado elevado ao quadrado e assim sucessivamente. Tá? Então, nestes 2 casos, eu vou usar a mudança de variável t igual a seno ou t igual a cosseno. De tal forma que dt é o cosseno de x dx ou dt é menos o seno de x dx. Beleza? E aqui, por último,
quando só ocorrem potências pares e positivas, eu posso usar esta transformação também. E aqui eu não mudo de variável. Aqui também, então na verdade eu só tenho 3. Eu acabei dizendo 4, mas são 3. Porque aqui também é uma troca. Eu estou trocando por uma identidade. Então eu não estou trocando de variável. Eu estou mudando apenas a expressão do cosseno ao quadrado. Por isso, mas observe que a variável x permanece. Certo? Neste caso aqui, em que os expoentes são positivos e pares. E esse aqui foi o que a gente acabou de ver agora. Então, a rigor, voltando aqui, só existem 3 mudanças. Ou t igual a tangente de x sobre 2, ou t igual a tangente. E esse caso aqui, ó, é o que veio lá da mudança de variável. Então, eu só tenho 3, mas esse aqui veio lá da mudança. Então, eu só tenho condições de ter, a rigor, 2 tipos de mudança de variável. E como este aqui só se aplica, ou melhor, não é que só se aplica, ele se aplica sempre. Eu posso adotar ele sempre. Mas ele é melhor de ser adotado quando eu tenho o primeiro grau do seno ou do cosseno. Certo? Então só sobrou um aqui, ó. Certo? Porque esse aqui é mais fácil de identificar. Então sobrou uma mudança de variável, que é essa daqui. Que as outras duas desse próximo slide aqui não são mudanças. Eu estou trocando a expressão do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. Eu estou mantendo a variável x, que continua aqui do lado. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Oi? Professor, o senhor pode voltar um slide, por favor? Pois não. Deixa eu só limpar esse slide aqui. Puxa, volta para o lado, pula, trava. Quando o senhor fala aí, primeiro grau do seno e cosseno, o senhor está se referindo aos expoentes? Isso. Isso. Ah, tá. Isso. Tá bom, obrigado. Tira esse negócio aí junto. Beleza. Tranquilo, professor. Se o senhor quiser passar, pode passar, viu? Não tem mais o que passar. Acabamos a nossa aula. Tá bem? Deixa eu só ver aqui como é que tá a lista de presença. Dá mais uma olhada aqui. E a gente já pode encerrar. Deixa eu ver aqui. Então, Airan, Ana, Bernardo, Bruna, Caio, Karine, já estava, Erijone, Euler, Vilásio, Fernanda, Flora, Isna, Jerônimo, Luciano, Marília, Maiara já marquei também. Maiara marquei, Suelen e Vitor. Beleza, pessoal. Então, nos vemos na sexta-feira. Quem precisar, né, ir para o plantão pedagógico. Quem não precisar, bons estudos aí. Tá bom? Obrigada, ok. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.